Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo número 2 do livro de Colossenses, onde está a sabedoria e o conhecimento. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia do capítulo 2 de Colossenses antes de nos ouvir. Lembrando que, como já falamos, o propósito da epístola aos Colossenses foi o de afirmar e explicar a supremacia e a suficiência de Cristo em oposição a todos os outros poderes e tentativas para obter salvação. São 4 capítulos no total e nós estamos no capítulo 2. Eu estou aqui falando com vocês, sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, do canal de vídeo da Semeadores. Nossa igreja está localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial em Taguatinga Norte. Aproveite aí esse momento, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like, nos ajudando aí no canal. Paulo se esforçava em anunciar o mistério de Deus. E sabe qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Cristo Jesus. Sabe o que precisamos hoje em dia, em pleno século XXI? Nós precisamos desse mistério de Cristo Jesus. Onde você acha esta sabedoria e o conhecimento? Também em Cristo Jesus. Cristo é o mistério de Deus em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Sabedores disso, jamais seremos enganados por raciocínios falazes, enganosos, mentirosos e ilusórios. Nós estamos na terceira parte, que é o ministério de Paulo aos Colossenses. Começou no verso 24 do capítulo 1 e vai até o verso 7 deste capítulo. Como dissemos, o ministério de Paulo, a igreja foi planejado para convencer os colossenses a se afastarem do falso ensino que estava sendo ministrado entre eles. Dos versos 24 do capítulo 1 ao 7, estamos vendo o ministério de Paulo aos colossenses. Embora Paulo não tivesse visitado essa igreja ainda, ele esperava que essa carta fosse lida pelos seus membros. Ele afirmava que estava lutando pelos que estavam em Laodiceia e por todos os que ainda não o conheciam pessoalmente. Esforçava-se Paulo para que todos eles fossem fortalecidos em seus corações, fossem unidos em amor e alcançassem toda a riqueza do pleno entendimento. O objetivo disso tudo era para que conhecessem plenamente o mistério de Deus. E esse mistério de Deus, como já revelado aqui, é Cristo Jesus. Cristo é o mistério de Deus, onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Os falsos mestres que estavam perturbando os cristãos na região prometiam sabedoria e conhecimentos secretos. Paulo insistia, no entanto, que a sabedoria e o conhecimento só podem ser encontrados em Cristo Jesus. Somente por meio da fé, da supremacia e pela prática dessa fé, eles conseguiriam penetrar na divina revelação a ser alcançada. Paulo dizia isso para eles não serem enganados por raciocínios falazes. Paulo admitiu que os seus inimigos eram sofisticados e que ofereciam argumentos elaborados que causavam forte impressão para apoiar os seus pontos de vistas. Mas aqui e em outras partes ele advertiu contra os perigos de confiar em tais sofisticações. Paulo zelava pela fé deles e procurava alertá-los para não serem enganados. Assim como receberam a Cristo, assim deveriam também andar nele. O termo recebeste refere-se a aceitar o ensino sobre Cristo, bem como aceitar o próprio Cristo como único Senhor e Salvador da pessoa e reconhecendo que ele está unido e a ele pela graça de Deus. Para mais esclarecimento sobre o entendimento de Paulo de que as boas novas de Cristo é uma tradição divinamente ordenada que pode ser recebida, veja também 1 Coríntios 11, 2, capítulo 15, de 1 a 5, e outras referências também, 1 Tessalonicenses 2, 13, a 2 Tessalonicenses 3, 16. Os colossenses tinham recebido o verdadeiro evangelho dos apóstolos, mas eles precisavam perseverar naquela maneira de viver. Somente então eles amadureceriam na fé. Se já receberam Jesus como Senhor, eles deveriam doravante continuarem a viver nele, enraizarem-se, edificarem-se nele, firmarem-se na fé como foram ensinados, transbordarem-se de gratidão. Como seria fundamentado do que eles já conheciam, haviam experimentado da supremacia de Cristo, a obediência final dos colossenses deveria ser motivada pela ação de graças e não pela culpa decepcionante
e também ansiosa. A quarta parte começa no verso 8 deste capítulo e vai até o verso 23, que é a supremacia e a suficiência de Cristo Jesus. Em contraste com os falsos ensinos em Colossos, os benefícios maravilhosos da salvação vinham somente por meio da suficiência e da supremacia de Cristo. Veremos dos versos 8 ao 23 a supremacia e essa suficiência. Cristo é supremo sobre todos os outros poderes no universo. Ele é suficiente para salvar todos aqueles que confiam nele e para capacitá-los para levar a uma vida consagrada. Para melhor explorarmos esse capítulo, resolvemos também dividi-lo conforme está na Bíblia de Estudo de Genebra. Nós vamos ver a seção A, que é a advertência contra o falso ensino. Paulo começou essa seção como uma advertência direta ao falso ensino que estava tentando os colossenses. Nesse contexto, o termo filosofia, verso 8, não se refere a uma busca racional da verdade, mas a práticas ocultas que têm o objetivo de discernir os mistérios e poderes cósmicos. Essa difícil terminologia, conforme os rudimentos do mundo, não se refere às leis do Antigo Testamento como tem sido frequentemente compreendida. Paulo pode ter usado esse termo, rudimentos, para se referir aos poderes cósmicos e aos deuses associados às estrelas, aos planetas e aos elementos do mundo físico, a essa parte mística. Na igreja em Colossos, a busca por tais poderes parece ter sido misturada com os costumes judaicos, mas no que se referia à sua orientação básica, o foco permanecia amplamente pagão. Alternativamente, essa frase pode se referir aos meios mundanos de procurar a salvação e a santidade. O fato era que essas filosofias vãs e enganosas não se apoiavam em Cristo, antes se apoiavam em tradições humanas e também nos princípios elementares desse mundo. A plenitude da vida na plenitude de Deus, versos 9 e 10. A plenitude da vida e a plenitude de Deus estão somente em Cristo Jesus. De modo formidável, Paulo refutou os falsos mestres que incentivavam a submissão aos rudimentos ou princípios elementares, conforme a NVI, como um meio de superar o medo da inadequação diante de Deus. Como em verso 1 do 19, aqui em 2, no capítulo 2, verso 9, Paulo explica que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Paulo deixou claro que o discernimento dos mistérios divinos são encontrados em Cristo, porque Ele é Deus encarnado. Ninguém pode oferecer mais do que Ele. Pelo fato de os cristãos colossenses estarem unidos em união com Cristo, que é o próprio Deus, eles estariam aperfeiçoados ou totalmente nele, ou completados totalmente nele. Se em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e se estamos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, a lógica é que também recebemos a plenitude. Ou nele fomos totalmente aperfeiçoados. Eles não precisavam de mais nada, como por exemplo discernimento e poderes cósmicos, tais como aqueles prometidos pelos mestres do ocultismo. Tem um artigo teológico em Gálatas 6 que fala da união com Cristo. É um excelente artigo teológico da Bíblia de Estudo de Genebra, vale a pena você conhecer nesse momento. Se você não tem a Bíblia de Estudo de Genebra, não se preocupe, adquira aqui conosco, ou use a que você tiver. Mas faça essa consulta e veja esse artigo que vai ser muito edificante. A circuncisão e o batismo em Cristo. Paulo continuou a descrever as grandes bênçãos encontradas em Cristo, agora focalizando na circuncisão e no batismo. Muitas vezes é especulado que os falsos mestres em Colossos estavam recomendando a circuncisão, como aqueles na Galácia, e que foi por isso que Paulo tratou desse assunto aqui. Conquanto isso possa ser verdade, o fato de Paulo não ter argumentado diretamente contra a circuncisão, como havia feito em Gálatas, sugere algo diferente. A ênfase desses versículos revela que as filosofias pagãs que estavam perturbando os colossenses haviam sido misturadas com o legalismo judaico, mas Paulo introduziu o tópico da circuncisão, para mostrar que um elemento dos que os colossenses estavam procurando, os falsos mestres, poder sobre a carne, já era deles por meio da união deles com Cristo. Como rito introdutório da antiga aliança, a circuncisão significava eliminar o pecado, transformar o coração e incluir a pessoa na família da fé. De maneira dramática, Paulo mostrou que ao terem sido batizados em Cristo, esses gentios haviam sido circuncidados.
chamada aqui a circuncisão de Cristo Jesus. O batismo significa realidades como ter os pecados lavados, passar por uma renovação pessoal pelo Espírito de Deus, tornar-se membro do corpo de Cristo. Essa passagem faz uma declaração muito importante sobre a unidade da administração da aliança de Deus. Não era esperado que os cristãos gentios, que eles seguissem o antigo modo de identificar com Deus e seu povo. Contudo, a fé que eles tinham em Cristo tornava-os, no entanto, tão filhos de Abraão como eram os cristãos que eram judeus de nascimento. Embora o batismo não seja idêntico à circuncisão, eles têm importantes paralelos pactuais. Também há um outro artigo teológico que compete, que seria interessante você ver, que está em Colossenses 2, que é o batismo de crianças ou de convertidos. Vale a pena você ler e conhecer. Por meio da união, que você vê na Bíblia de Estudo de Genebra, que se adquire aqui conosco nas Semeadores. Por meio da união deles com Cristo, não por meio da busca de falsas filosofias, certo? Os cristãos encontram a plenitude das bênçãos de Deus na sua própria vida. Novamente, enfatizamos aquele artigo teológico, a união com Cristo de Gálatas 6. Nele fomos circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando nós fomos sepultados com ele no batismo, e como ele fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Vida nova e perdão em Cristo, versos 13 e 14. Paulo continuou a se opor ao falso ensino ao elaborar sobre o quanto Cristo ofereceu ao seu povo. É mais característico de Paulo falar da justificação do que do perdão e do pecado individual do que do pecado no plural. Aparentemente, Paulo queria enfatizar que Deus não tinha simplesmente conquistado o poder geral do pecado, mas também erradicado a culpa, que resulta de atos particulares pelos quais os pecadores ofendem o seu caráter. Em oposição aos elementos do legalismo judaico, Paulo aplicou essa vívida imagem do mundo comercial que comparava a lei a um certificado de dívida escrito pelas próprias mãos do devedor. Jesus havia nascido sob a lei, Gálatas 4:4, e foi, portanto, sujeito às suas exigências e maldições. Na cruz, ele foi feito pecado por nós, 2 Coríntios 5:21, e sofreu a maldição da lei contra a injustiça, Gálatas 3:13. Na sentença da morte que pregou Jesus, Paulo via o cancelamento da sentença de morte que havia contra os transgressores da lei. O cristão não mais está sob o risco de ser condenado pela lei. Verso 15, vitórias em Cristo sobre os poderes hostis. Paulo descreveu, verso 15, ainda outra maneira na qual Cristo se mostrou superior aos princípios do falso ensino. Nosso Senhor conquistou todos os poderes iníquos ao tirar o poder para acusar. Paulo novamente se referiu aos poderes angélicos e demoníacos, mediante a morte de Jesus em favor dos pecadores. Satanás, literalmente acusador, foi despojado do seu poder para intimidar e controlar seres humanos. A morte de Jesus retirou de nós o medo da morte e do julgamento eterno que o pecado merece e que a lei requer. Embora a luta cósmica com Satanás e suas legiões continuará até o retorno do Senhor em glória, o poder do mal foi quebrado de modo decisivo e permanente pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Quando ele diz que publicamente os expôs, ele está usando uma imagem de um general romano conquistador fazendo um cortejo com seus inimigos derrotados e humilhados, seguindo atrás de sua carruagem. Uma batalha cósmica invisível ocorreu na cruz e o príncipe desse mundo foi expulso, atirado, preso, expulso, atirado e preso. Expulso, João 12, 31. Atirado, Apocalipse 12, 9. Preso, Apocalipse 22. Depois você confere aí na sua Bíblia. A liberdade do legalismo e do asceticismo. Versos 16 a 23. Desses versos 16 ao 23, Paulo vai falar então da liberdade do legalismo e do ascetismo, ou asceticismo. Paulo relembrou aos colossenses que Cristo os havia libertado das
práticas pagãs e do uso incorreto das leis de Deus. Paulo pode ter pretendido dizer que a observação das celebrações tradicionais judaicas era agora opcional para os cristãos, ou que aqueles que guardavam esses dias de modo correto não deveriam aceitar a condenação daqueles que as corrompiam com práticas pagãs. Esses termos, comida e bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, referem-se aos hábitos religiosos judaicos tradicionais. Alguns estudiosos argumentam que o asceticismo pagão em Colossenses 15 estava, no verso 15 aqui nesse capítulo, estava misturado com as celebrações, talvez numa tentativa de aplacar poderes astrais ou angélicos que eram ditos direcionar o curso das estrelas, regular o calendário e determinar o destino humano. Outros insistem que as celebrações eram simplesmente observadas de uma maneira legalista. Em qualquer caso, essas práticas eram o próprio tipo de escravidão da qual Cristo veio libertar as pessoas. Paulo não rejeitava a observação cristã correta das festas ou do quarto mandamento, assim como não rejeitava o jejum ou outras observações religiosas praticadas com a motivação correta, mas ele afirmava que elas eram sombra do que havia de vir. Até mesmo em sua forma para as cerimônias do Antigo Testamento haviam sido designadas para apontar para o estágio mais importante do reino de Deus que viria por meio de Cristo. A observância legalista de regulamentos escolhidos do Antigo Testamento, especialmente quando misturados com a filosofia pagã, não poderia fornecer sabedoria, conhecimento ou salvação. Ao dizer isso, no entanto, Paulo não estava se opondo ao uso correto da lei de Deus, dada por intermédio de Moisés. Essa lei de Deus tem um artigo teológico no Salmo 119 que fala dos 3 usos da lei, que vale a pena você conferir, que são os usos cerimonial, moral, ético. Vale a pena você ver esses 3 usos da lei lá no Salmo 119. Você encontra esse artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra, que se adquire aqui conosco. À luz da menção das visões feitas por Paulo, verso 18, alguns intérpretes têm visto nessa frase uma referência a um tipo de piedade encontrado entre alguns místicos judeus. O objetivo era a participação no culto dos anjos, no trono celestial, e era dito que essa experiência de êxtase era alcançada mediante o ascetismo e a observação rigorosa da Torá. Nesse caso, a expressão culto dos anjos deve ser compreendida como culto com os anjos. No entanto, parece ser mais provável que os colossenses eram tentados à falsa humildade no sentido de se acovardarem numa veneração, adoração, imprópria de seres espirituais que eles acreditavam que estavam situados entre Deus e os seres humanos. Como em todas as suas epístolas, Paulo escreveu para a igreja visível, que inclui mais do que verdadeiros crentes. Paulo os advertia quanto àqueles que queriam se fazer de árbitros, julgando o que deveriam ou não fazer. Quando aqueles que confessam o ser seguidores de Cristo cometem flagrante apostasia, eles demonstram que não são verdadeiramente regenerados e se desqualificam para o prêmio da salvação. Também aqui nós recomendamos um artigo teológico que está em Filipenses 1, que é a perseverança e a preservação dos santos. Adquira a Bíblia de Estudo de Genebra conosco para você poder ver esse artigo teológico. Aqui no verso 19, Paulo não quis dizer que a salvação pode ser possuída e depois perdida. Ele ainda estava se referindo aos membros do corpo visível de Cristo, a igreja, os quais tinham uma aliança com Deus, mas não eram necessariamente e verdadeiramente regenerados. Ao buscar o favor dos seres angélicos, eles deixavam de dar a Cristo a honra que é apenas a Ele como a plenitude da divindade, como deixavam de desfrutar da totalidade da redenção obtida pela sua morte e ressurreição, pela morte e ressurreição de Cristo. Essa linguagem envolvendo as partes do corpo de Cristo, verso 19, volta ao verso 18 do capítulo 1, bem como olha para frente, para o modo como Paulo desenvolveria a ideia da vida cristã sob a autoridade de Cristo no contexto da igreja. A lógica da argumentação de Paulo se baseava no fato de que já morremos com Cristo, para os princípios elementares deste mundo. Sendo assim dessa forma, por que é que eles ainda vivem como se pertencessem a Ele, se submetendo a regras? Não manuseie isso, não toque aquilo, não prove, não faças isso. Paulo explica que todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso,
pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da própria carne, versos 20 a 23. Colossenses 2:1 diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. E o verso de número 23 diz: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo parecia ter uma aversão natural contra a lei e regras. Elas têm poder contra nós de nos escravizar. E mesmo que as cumpramos, elas têm outro poder de nos gloriarmos. São dois poderes que ela tem sobre nós que não são bons, de nos escravizar quando perdemos para ela, e de nos gloriarmos quando vencemos ela. Só que a gente vence parcialmente. Você quer cumprir a lei? É importante. Todos os que cumprem a lei serão abençoados. Não a tornem regra, mas cumpra. A lei perde a sua força quando a cumprimos e não quando procuramos cumpri-la. Isso parece um pouco complexo. Mas, para nós vencermos o pecado, nós não vamos conseguir vencê-lo de nós mesmos. Por quê? Porque Cristo já venceu o pecado. Nós temos que nos basear nele e não em nós mesmos. Aí a glória é dele. Se nós aproximarmos-nos dele, o pecado vai nos deixar. Se nós nos afastarmos dele, o pecado vai nos dominar. É por aí. Colossenses 3, amanhã estaremos vendo. Buscai as coisas lá do alto. Essa é a recomendação de Colossenses 3. E nós veremos aqui no canal de vídeo da Semeadores da Igreja, os semeadores da QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like ajudando o nosso canal. A parte escrita você encontra no jamaisdesista.com.br, a loja virtual para você adquirir a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias, livros e estudos, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Acesse nossa rádio e conheça os programas que nós temos lá. Às quartas-feiras nós temos um programa com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, às 15 horas. E nós iremos em breve também estar transmitindo dentro da nossa sede esse programa. A todos, um bom dia, fiquem com Deus e como dissemos sempre, né? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.